Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples, assim. A prevenção, né, do parto pré-termo, a gente atuar para evitar que isso aconteça, tem impacto em desfecho? Vai ter algum tipo de impacto, assim, em desfecho? Ela é eficaz, a prevenção que a gente tem até hoje? Vamos lá. Eficaz ela é, a gente consegue ganhar, às vezes não todas as semanas que a gente esperaria, mas a gente consegue melhorar bastante aí o tempo intraútero se a gente diagnostica ou identifica um fator de risco precoce. A gente tem muito médico que acha que prevenção de prematuridade é inibição de trabalho de parto prematuro, né, Jader? É usar autocolítico, é a paciente internada, não. A prevenção de prematuridade começa na primeira consulta de pré-natal. Na verdade, deveria ter começado antes, né? Numa avaliação pré-concepcional e numa gestação talvez planejada. Então, é aí que começa a prevenção. Então, assim, a gente tem diversos níveis de prevenção, né? A gente tem prevenção primordial, primária, secundária e terciária. Médico às vezes acha que só vai estar fazendo alguma coisa, está passando algum remédio, né, Jader? Na verdade, não. Quando a gente está passando algum remédio é porque alguma coisa passou, né? A gente poderia fazer uma prevenção aí primária ou primordial, ou avaliar a situação e tentar tirar alguns fatores de risco, para eu não precisar usar o remédio depois. Essa é a grande verdade. Então, a resposta que eu tenho para te dar é: sim, é efetivo, mas talvez a gente não previna da maneira adequada. Talvez a gente goste de prevenir dando remédio, só que a gente poderia ter olhado para um pouquinho antes do que isso. Mas aí é aquilo que eu sempre falo, é no mundo ideal, né? A gente precisa, talvez, melhorar as condições da saúde pública, falando mais da parte pública, né? De um pré-natal adequado, de um acompanhamento com o médico, de uma terapia multidisciplinar, de uma nutricionista que possa ajudar a orientar, do assistente social que passou na casa e viu que tem alguma coisa que poderia ajudar, ou daquela pessoa que, o agente comunitário que descobriu que ela não tem água adequada ou encanada. É aí que, na verdade, começa a prevenção. Sabe que agora eu me lembrei, você falando, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti uma vez de um professor lá da Itália, famoso na obstetrícia, assim, um fetólogo, que ele finalizou a palestra dele falando que o principal fator de prevenção, se a gente for pensar comportamental, é gestação planejada. Opa! E ele era um slide assim só com isso. Sim. E eu achei brilhante aquilo, né? Porque realmente, assim, quando a gestação ela é planejada, a gente consegue ter tempo, né? De a gente aparar esses fatores de risco aí, para que ela realmente tire esses fatores de risco que a gente... Ou minimize o máximo possível, né? Exato, exatamente. Às vezes é difícil você conseguir tirar tudo. Na verdade, quase sempre é muito difícil a gente tirar tudo, né? Mas se a gente minimizar, tá beleza. Pô, se essa paciente, ela tá com a vacinação em dia, tá tomando a vitamina desde o começo, aprendeu que macarrão não tem todos os nutrientes que ela precisa para poder se alimentar. Perdeu peso, se ela tiver fora de peso. Parou de fumar. Sabe? Pô, muita coisa muda. A gente vai ter uma menor chance de muita encrenca, né? Ou se é uma paciente que tem um mioma, tinha sangramento importante pra caramba, um mioma que invade cavidade uterina, Jader. E a gente conseguiu identificar, e ela falou, Jader, eu quero engravidar. Faz tratamento, se for cirúrgico, faz a cirurgia, porque se ela tem algo que altera a cavidade uterina, a gente já aumenta o nosso risco de nascimento prematuro, pré-termo, né, do jeito que você gosta de falar. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode prevenir e na hora que chega a gestação... Sabe uma coisa, Jader, que você me fez pensar? Eu brinco muito com as minhas pacientes no consultório, eu falo assim, as pessoas querem fazer uma cirurgia plástica. Tem um monte de amigo plástico, não fiquem bravos comigo, amigos plásticos. Ela passa no consultório do plástico, vai fazer uma lipo. Quero fazer uma lipo. Não, pra você fazer a lipo, você precisa emagrecer, começar a fazer atividade física, mudar isso, parar de fumar, naranana. Eu vou. Elas fazem tudo direitinho pra fazer a lipo. Mas a paciente quer engravidar. Atenção, a paciente resolveu que ela quer engravidar. Ela para de tomar pílula. Exatamente. Ela não passa no ginecologista pra poder conversar com o ginecologista antes. Por quê? Porque gravidez é um negócio natural. Olha lá. Pum, engravidei. Parei a pílula, engravidei. Vou marcar minha primeira consulta de pré-natal. A primeira consulta de pré-natal é antes de engravidar, gente. E eu sempre faço essa mesma ideia. Porque
morro de dar risada com um monte de amigo plástico que eu tenho, eu falo. Eu queria que as pacientes tivessem a mesma orientação e organização e planejamento para poder engravidar do que fazer uma lipo HD. É mais importante. Não é! Não tô falando que não seja, é super. Depois que nasce, aí depois elas cuidam. Mas, gente, independente da classe social que você esteja, isso é uma coisa cultural e é super errada. Imagina, será que a gente não tem que se planejar para ter um ambiente saudável para aquela embrião que começou como um zigoto, que é uma célula só, formar um ser humano com milhões de células complexas? Essa é a parte mais importante, eu acho, que é o planejamento pré-gestacional.